Então, é o seguinte, eu queria começar falando o seguinte. Se não vocês quiserem falar alguma coisa estiver dando errado, por favor, abram o microfone de vocês, porque eu estou numa tela em separado, não estou vendo o chat, vocês escreveram, não vou ver, vou ignorar, então vocês já sabem. Abra o microfone para me avisar alguma coisa. Eu queria começar a falar sobre contemplar, sobre um evento que aconteceu, se eu não me engano, foi dia 12 do mês passado ou desse mês. Um microscópio chamado James fucking Webson foi lançado pela NASA ano passado e ele começou a registrar fotografias do cosmos de uma forma que jamais o ser humano conseguiu enxergar tão longe, ou as coisas na física são meio complicadinhas, não é tão longe que ele enxerga. Talvez o quão no passado esse cara consegue enxergar, tá bom? O que o James Webson, nosso amigo, faz? Né? Ele tira fotos com o infravermelho. E essas diferenças de infravermelho, de temperatura, os astrônomos conseguem identificar e colorir como se a gente não consegue enxergar o infravermelho. Ok, mas se a gente conseguisse enxergar o infravermelho da mesma forma que a gente enxerga o espectro da luz visível, a gente enxergaria tal como essas fotografias, que eu acredito que todo mundo viu isso, porque bombou e explodiu na internet por tudo quanto é parte, né? Então, esse aqui é um espectro do infravermelho, tá? Onde ele apontou o que os astrônomos chamaram de berçário de estrelas, ou seja, lugares no cosmos onde estrelas nascem. Aqui a gente tem uma visão que é o seguinte: eu estava vendo um vídeo na internet com o Tyson DeGrasse, que é um dos astrônomos mais famosos depois do Carl Sagan, né? Ele disse que essa fotografia aqui era a que ele mais gostou. Por quê? Porque cada ponto essas figuras aqui é uma galáxia. E a gente está vendo nessa porção dessa fotografia milhares de galáxias lá no quinto dos infernos do cosmos. Ou seja, é de cair o queixo no chão, conseguir um mínimo de entender. Aqui a gente tem estrelas, essas estrelas bastante pontudas aqui, na verdade, elas estão atrapalhando porque elas estão muito próximas, né? A gente consegue ver pontos de luz aqui que nunca foram enxergados na história da humanidade, que são novas galáxias, e uma galáxia é um lugar que tem milhares de estrelas, né? Eu acho que talvez vocês saibam, isso aqui é de cair no chão. Uma outra fotografia que ficou bem famosa, eu coloquei de tela de fundo no meu computador, essa nebulosa Carina que se chama, tá? E aqui o que a gente enxerga? Uma poeira cósmica, isso que chama de poeira mesmo, de hidrogênio, de hélio, de elementos que são bem leves, que foram formados lá no início do universo, e eles fazem uma poeira, e com o tempo passando, esses elementos eles têm massa, eles começam a se agregar por causa da gravidade, toda a massa cria uma deformação no espaço-tempo e agrega mais massa, e essa poeira vai ficando cada vez mais densa até a pressão ficar bastante alta. Quanto mais pressão a gente tem, mais temperatura a gente tem, esse negócio explode e começa a acontecer algo chamado de fusão nuclear, e a gente tem uma estrela. Por isso que nossos amigos físicos falaram lá, nós temos um berçário de estrelas. Aqui a gente está vendo o lugar no cosmos onde estrelas estão nascendo. Tá? Isso aqui é uma figura um pouco maior. Tá? O contrário de um berçário, de uma estrela, é um evento cósmico também tão importante quanto que se chama de supernova. Né? Talvez todo mundo já ouviu falar em supernova e buraco negro. São duas coisas que têm relação uma com a outra. Uma supernova, com uma estrela chega no seu auge da sua evolução e explode e manda matéria para tudo quanto é lugar. Matéria que a gente vai chamar de átomos que se agregam para formar carbono, lítio, gálio,
chumbo e por aí vai. Aqueles elementos que a gente conhece na tabela periódica, e a gente vai encontrar seres vivos, tá? Mas por que eu estou falando disso? Por que eu comecei a falar disso? Porque eu disse para vocês, eu quero dar perspectiva. Não adianta a gente querer estudar zoologia ali, tintim por tintim. Eu acho que vocês têm que primeiro contemplar e ver a beleza das coisas para a gente poder entender melhor, tá? O que a gente tem, o que eu queria chegar é o seguinte, ó, aonde a gente está, quando a gente está também, porque quando a gente fala em espaço-tempo, que é o nosso universo, que é o nosso cosmos, a gente fala em onde e quando. Eu vou compartilhar uma outra guia aqui, tá? Essa aqui é a fotografia naquele tal de berçário de estrelas das milhares de galáxias que o James Webb tirou. E eu descobri isso aqui sem querer. Se a gente for aqui do lado e clicar na nebulosa da Carina, ele automaticamente vai fazer uma viagem no cosmos para sair desse aglomerado de galáxias aqui e ir para aquela nebulosa. E olha o que acontece. Qual é a fração do cosmos onde está aquelas milhares de galáxias e bilhões de estrelas e para onde é que a gente vai? Aonde está a nebulosa de Carina, que é um outro berçário de estrelas, né? Ou seja, o cosmos é algo de perder o fôlego. Não sei se vocês concordam comigo. Agora eu vou fazer aqui com o mouse. Ó. Aqui está a nuvem desses elementos mais leves que dão origem a estrelas. Tá? A gente vai indo para trás. Só para ter uma ideia. Isso aqui tem 7 anos-luz. Ou seja, se você viajando na velocidade da luz, vai levar 7 anos para cruzar uma nuvem dessa aqui. 7 fucking anos-luz. Olha o tamanho que é perto do que a gente tem de cosmo observável ou horizonte. Porque a gente não consegue enxergar todo o cosmo, porque não sei se você sabe, o cosmo ele é esférico, e tal qual a gente não consegue enxergar depois da linha do horizonte, porque a Terra é esférica, a gente só consegue enxergar até o horizonte do cosmo e não sabe o que tem depois. Tá? Vamos voltar para... Que programa é esse, senhor? Esta guia. Então eu acredito que isso aí dá uma perspectiva diferente para todo ser humano que vai olhar essas imagens do James Webb, essas imagens maravilhosas, para a gente tentar pensar aonde a gente está nesse cosmos, e isso vai nos levar a pensar algumas outras coisas que eu acho bem interessante, tá? O Carl Sagan é um dos mais famosos astrônomos que a gente teve, que foi também importantíssimo naquela faceta de fazer divulgação científica. Ele fez um documentário lá nos anos 70, sei lá, faz tempo, que se chamava Pálido Ponto Azul. Uma fotografia, isso aqui, ó, eu imagino que você sabe que é Saturno, por causa dos anéis. Podia ser Urano e Netuno, mas Urano e Netuno fica muito lá para trás, né? E aquele pálido ponto azul, lá naquele horizonte de Saturno, é a nossa Terra, né? E a gente viu que uma galáxia, por bilhões de estrelas que existem, não passa também de um pálido pontinho branco no cosmos, para a gente ter uma ideia do que é o cosmos e do que é o nosso planeta, tá? Por que eu fiz uma viagem lá dos confins do universo, onde o James Webb conseguiu enxergar? Porque esse telescópio, esse cara, ele, se eu não me engano, ele consegue enxergar no infravermelho. A gente não enxerga imagens, pessoal. Isso é a coisa mais louca que eu acho, né? Isso aqui está parecendo aula de física, mas as ciências, a natureza se mistura. Na verdade, e o que acontece? A gente enxerga é o passado. Né? A gente consegue ver diferenças no infravermelho e diferenças da formação dessa radiação infravermelha, e o pessoal consegue identificar a idade.
o James Webb vai conseguir chegar até mais ou menos, se eu não me lembro, 300 milhões de anos após o Big Bang. Né? A gente tem o Big Bang, que é aquela explosão primordial que se acredita que teve, tem uma fase de inflação gigantesca, de expansão do universo gigantesca, que não tem luz dessa fase, a gente não tem como enxergar. Depois disso, o universo começa a se esfriar um pouco mais, porque era muito denso e muito quente, e a gente consegue enxergar até mais ou menos, vai conseguir enxergar até mais ou menos 300 milhões de anos depois do Big Bang, e o nosso querido universo tem 14,7 bilhões de anos, né? Ou seja, as escalas de tempo e de espaço são praticamente inimagináveis, né? Se a gente pegar Saturno, a distância que está da Terra, a gente pode dizer que é longe que demais. Mas onde é que eu quero chegar? Eu acho que só olhando para esse passado do universo, olhando para esse tamanho do cosmos, talvez a gente consiga entender como a Terra é um lugar raro. A gente pode dizer que a Terra é o lugar mais raro que existe no universo. Por quê? Dentro daquelas bilhões e bilhões de estrelas que o James Webb e o Hubble também e outros telescópios conseguem enxergar, nós não conseguimos enxergar nenhum, mas nenhum mundo que fosse ao menos semelhante com o nosso, que pudesse abrigar vida. Vida da forma que a gente conhece a vida, né, que é só do planeta Terra. Mas, estudando bioquímica, estudando química, estudando física, a gente consegue ter uma ideia que se existe uma vida, e provavelmente existe vida em algum canto de todo esse cosmos, vai ser baseado em carbono, provavelmente. É muito difícil o carbono. Isso aí eu falei na aula de bioquímica, né? Quem prestou atenção, que o carbono ele tem a capacidade de fazer 4 ligações, seja 4 simples, uma dupla, mais 2 simples ou 2 duplas. Isso dá uma plasticidade gigantesca para haver compostos orgânicos de carbono quase que infinitos. O silício, tem outros elementos que têm o mesmo número de oxidação do carbono, que é 4, mas eles têm outras temperaturas que não existe água líquida, e a água também é muito difícil a gente imaginar a própria vida, o fenômeno vida, sem um solvente que seja a água. Tá? Já se fez teste com previsões com outro solvente, tipo metano ou álcool, ou algum outro tipo de álcool, e infelizmente não demonstra essa plasticidade que todo o ser vivo no nosso planeta ele demonstra. Tá? Então, o que eu estava falando até agora, na verdade, não é muito da nossa matéria de biologia, né? Mas diz respeito a contemplar, né, o universo. Eu digo que isso é olhar para cima, né? A gente enxerga, a gente olha para cima, a gente olha para o universo, não só por causa desses inventos científicos que a gente acha maravilhoso, tipo telescópios espaciais, não são telescópios que estão na Terra, né? Mas o ser humano olha para o céu e olha para o universo desde que o ser humano é ser humano, desde que a gente fala aquela frase até meio batida na aurora do homem. Eu prefiro usar a aurora da humanidade, né? A nossa civilização foi sempre bem machista, né? Foi dizer humanidade com o homem sendo um sinônimo, né? Eu prefiro usar humanos, somos humanos, né? Nesse planeta. Isso é tão importante, olhar para o céu, para as estrelas, é algo tão importante que a própria mitologia, a história mais antiga, a mitologia mais antiga que se tem, ciência é o que se chama de
como é que é o nome mesmo? É o Cosmic Hunt, Caçada Cósmica. Né? Isso aqui conta uma história, sei lá, 70, 50 mil anos atrás, né? Os nossos ancestrais olhavam para cima e, sei lá, como tu imagina, há 50 mil anos atrás, tu olhar para cima e tentar entender que são aquele monte de ponto brilhante e que eles se mexem, eles não são fixos, né? Daí o cara, sei lá, tomava uma erva, comia um cogumelo, meio que viajava e começava a enxergar aquele negócio se mexendo. E a caçada cósmica fala sobre constelações, que tem a do urso, mais não sei o que lá, e essas constelações se mexem e tem toda uma história, elas descem, é uma coisa mitológica, né? E o que é mitológico eu acho legal também. E eu coloquei uma figura aqui dessa caçada cósmica, que eu acho que é bem interessante, que a gente tem uma versão da caçada cósmica e alguns cientistas têm uns trabalhos que são muito legais, que eles analisando versões diferentes da caçada cósmica em lugares diferentes, existem mutações na história da caçada cósmica. Ou seja, a gente tem uma história ancestral, o tempo vai passando, ela vai se modificando, em outras palavras, entram mutações que transformam ela em versões diferentes, né? Aqui na direita, eu até coloquei a árvore filogenética da mitologia do Pygmalion. Cara, o pessoal consegue identificar relações filogenéticas em histórias. Histórias sofrem mutações, sofrem alterações e é possível ver qual o tipo de história, qual é a ancestralidade e uma análise, eu acho fora de série isso, né? E o que eu gostaria de continuar e dizer para vocês é o seguinte, ó. Às vezes eu trabalho, pego um ônibus, eu tenho um trabalho que não é de professor durante o dia, eu vejo o tempo todo as pessoas olhando para baixo. Às vezes eu tenho a impressão que a gente parou de olhar para cima. Os nossos ancestrais lá, 50, 70 mil anos atrás, olhavam para cima, inventavam aquelas histórias tipo da caçada cósmica, inventaram mais tarde, bem mais tarde, a escrita para registrar a história, para registrar mitologias, né? E a gente sempre ficou olhando para cima, né? E hoje, sei lá, eu tenho a impressão que a gente não olha mais para o cosmos como a gente olhava, e isso ajuda a não dar valor para o planeta que a gente vive, né? Para as coisas que a gente tem aqui, que eu acho que parece que a maioria das pessoas está em busca de um prazer efêmero das redes sociais e que não dura somente alguns segundos quando viu um vídeo, alguma postagem, né? E isso eu acho muito interessante de pensar, porque eu, quando estava pensando nessa aula, eu pensei sobre todas essas coisas, e quando eu estava refletindo sobre essa questão de pensar, de olhar para o universo, de tentar entender a natureza, que tem a ver com a ciência, que tem a ver com a natureza, né? Eu como biólogo, eu sempre tento procurar as razões de onde vêm as coisas e, no final das contas, toda essa contemplação que eu iniciei falando na aula é o nosso cérebro, que é a raiz da onde vêm as coisas. Né? Daí é uma das figuras mais famosas que a gente conhece, a criação de Adão do Michelangelo. Esse negócio aqui está lá na Capela Sistina do Vaticano. Né? Esse negócio nessa pintura clássica e praticamente mitológica. E quando eu pensei nessa figura aqui, eu me lembrei dela, eu me lembrei de uma outra coisa que o Michelangelo fez, que eu acredito que essa figura da criação de Adão é uma das coisas mais heréticas e debochadas que alguém já foi capaz de fazer. Por quê? Porque se a gente analisar a figura onde está Deus, né, que é a parte direita dessa pintura, a gente vai notar que esse cara propositalmente desenhou uma secção transversal de um cérebro.
né? O que se acredita que ele quis dizer? O Michelangelo, quando Deus criou o homem, na verdade, o Michelangelo, a gente acredita que ele quis dizer que o cérebro humano criou Deus. É por isso que, e como ele desenhou isso na Capela Sistina, que é uma capela católica na Itália, no Vaticano, ele é um pouco debochado, bem debochado, e fez um deboche debaixo do nariz ou em cima da cabeça de todo mundo e passou batido, não botaram numa fogueira. Aqui tem uma outra, que a gente pode dizer, decupagem dessa imagem dele, né? Tem até aqui ó, o braço de Deus aqui, ele está no corpo caloso, que tem umas estruturas cérebro, depois eu vou mostrar ali também, né? Então, continuando, né? Eu coloquei aqui, ó, como e por que somos capazes de contemplar. A palavra da aula de hoje eu acho que é essa, né? É contemplar, ou de olhar para cima, no sentido de olhar para o cosmos, de olhar para a natureza, refletir sobre a natureza e também refletir sobre nós, né? Como eu já dei uma dica ali com o Michelangelo, nós somos capazes de contemplar, de amar, de odiar, de sentir medo, de sentir alegria por causa do nosso sistema nervoso central e periférico. Ah, mas tinha câncer do sistema nervoso. Eu sou um biólogo, isso aqui é uma aula de biologia. Né? Se vocês achavam que eu ia continuar na aula de física lá para falar, sei lá, de nucleossíntese ou de buraco negro, daí vocês quebraram a cara, eu lamento, né? Mas não é por aí o que eu estava pensando, né? Porque o nosso cérebro, ele é dividido, não sei se vocês sabem, em algumas partezinhas, né? Como ó, essa parte que a gente chama de telencéfalo, que é a parte onde é que tem um monte de neurônio na periferia do nosso cérebro, onde é que vai estar um monte de função, como é que a gente pode dizer, superior, né? De pensamento, mas não só isso, né? A gente tem essa parte mais do miolo aqui, que a gente chama de límbico, que tem mais a ver com a parte de emoções, regulação hormonal. Os hormônios regulam muito como a gente sente o nosso humor e, e as nossas emoções, né? E por fim a gente tem uma outra parte mais para bem no miolo lá, que a gente chama de tronco cerebral, que é a parte mais antiga do nosso cérebro, né? Responsável por aquelas funções mais básicas que a nossa consciência nem tem acesso, de respiração, de pressão do sangue, da quantidade de glicose que tem, enfim, toda essa parte fisiológica, respiração é controlada pelo tronco cerebral, né? E se a gente for vendo a evolução, a gente vai ver que os répteis, o cérebro vai ter aqui, e a escala evolutiva vai passando, o cérebro vai se tornando mais complexo a partir de estruturas pré-existentes, né? E com isso eu quis dizer quando surge o tal do sistema nervoso. Né? Você sabe me dizer quando que surge o sistema nervoso, esse sistema nervoso que nós, seres humanos, homo sapiens, hominídeos, somos capazes de fazer previsões, de usar matemática e olhar para o céu e enxergar histórias, né? A resposta, vou ser mais rápido agora, né? A resposta, eu diria, como biólogo, são duas. Quando é que surge o sistema nervoso? Professor Cris, uma das formas que a gente pode responder isso é na embriologia, né? Porque a gente tem lá depois da fecundação, nós temos, isso aí eu acho que essa aula não foi dada ainda, acho que a Júlia que vai dar, a gente tem a ectoderme, que é a camada mais externa do embrião, ela sofre algumas divisões, algumas conformações nessa porção, ela se dobra entre nela mesma, para formar um tubo, que a gente chama de tubo neural, onde é que vai sair a nossa coluna vertebral, né, do sistema nervoso periférico, e a parte de cima, a parte anterior, vai formar o cérebro. Né? Então a gente tem na embriologia a formação do sistema nervoso. Né?
Só que essa não é uma resposta que eu poderia dizer que é definitiva, porque o cérebro ou o próprio sistema nervoso ele surge há milhões de anos atrás, quando a gente olha com um olhar não de fisiologia ou de embriologia, mas com um olhar da evolução. Né? A gente vai ter eras geológicas, aqui tá meio difícil, tá meio pequenininho de ver, agora vocês também virem-se e procurem depois. Né? A vida, pulando a parte lá bem antiga da origem da vida dos pluricelulares, a gente vai ter lá pelos 500 e poucos milhões de anos no Cambriano uma explosão de vida, que é onde vai aparecer um monte de filo que é super importante na história de vida do planeta, como o equinodermo, molusco, vermes, artrópodes, que se espalharam no planeta todo, surgem nesse período aqui. Tá? E até o que a gente chama de cordados. O que são os cordados? Seria o tema da aula de hoje. Os cordados são aquela galera no mundo biológico que tem coluna vertebral, que tem um sistema nervoso com uma coluna vertebral. Não é bem isso, mas é um resumo. Tá? Os cordados não vão aparecer só lá no final da escala evolutiva. Os cordados estão lá no começo da história e vão se diversificar. Né? Os artrópodes funcionaram bem e vão continuar assim. Tá? A gente tem essa explosão do Cambriano, provavelmente por conta tem mais uma curiosidade, a quantidade de oxigênio que a gente tem na atmosfera, porque até 700 a 600 milhões de anos atrás, a quantidade de oxigênio que se existia na atmosfera era bastante pequena, e com a invenção, vamos falar assim, de termo povão, não biológico, né, da respiração, da fotossíntese com os nossos amiguinhos do plâncton, começaram a bombear oxigênio para a atmosfera. Como a gente estudou em respiração celular, a respiração aeróbica é muito mais eficiente energeticamente, é o que possibilitou a evolução de seres pluricelulares que evoluíram em seres cada vez mais complexos, porque a gente tem oxigênio para essa galera respirar e para essa galera fazer ATP e para essa galera um dia ter cérebro, que é um destruidor de ATP. Né? Um cérebro, por pequeno que seja, de uma ave, como por exemplo uma ave ou um réptil, já gasta muito, mas muito energia em comparação com aqueles outros animais lá que tem apenas um bulbo de neurônios ali ou pouca coisa. Tá? Focando nos cordados, porque eu também tenho que meio que colocar para que lado a aula tem que ir, e as nossas aulas, vou dar mais umas 3 aulas para vocês, vão se encaminhar. A gente vai falar sobre os cordados, não os vertebrados, mas a gente vai chamar de cordata. Tá? A perspectiva também, uma outra perspectiva que eu quero dar para vocês é a seguinte, né? Em vez de ficar decorando fisiologia e morfologia, que vai levar um monte de tempo, é melhor a gente enxergar como um biólogo enxerga a zoologia, que é o que mais ou menos as provas vão, no final das contas, imaginar que você sabe. Né? A gente tem o reino animal, o metazoa, tá? Tem uma primeira divisão entre o parazoa, eu estou dando aula, dá licença, parazoa aqui, ó, que são nossos amigos poríferos, e de um outro lado o eumetazoa, que são os caras que têm tecidos verdadeiros, poríferos não têm. Daí já foi dado a Actinófora, Cnidaria, Equidodermata, que foi o Thiago que deu. Essa galerinha toda daqui o Thiago deu também, que são os protostômios, tá? Os biólogos normalmente não chamam de vertebrados e invertebrados, que nem a gente está acostumado. Né? A gente
divide esses caras em protostômios e deuterostômios, que a gente vai ter que falar de embriologia para explicar qual a diferença de um de outro, e vocês se acalmam que vocês vão ter essa aula. Mas é uma divisão, tá? Essa parte já foi vista, né? E a gente vai dar uma olhada, então, nesse clado aqui da evolução dos cordatas, que são bem próximos dos equidodermos. Por mais estranho que pareça, os ouriços do mar estão muito mais perto evolutivamente da gente do que qualquer um outro desses clados aqui de molusco, anelídeo ou artrópode. Ok? Os cordados, eu vou finalizar mais ou menos por aqui, que já está acabando o nosso tempo. Tá? Os cordados, ou do filo cordata, né, eles vão ter algumas características que são básicas, que todo cordato tem, e talvez isso caia nas provas, porque é o básico. Né? São animais de simetria bilateral, né, não tem nenhum cordato de simetria radial, tipo o selenterado, né? Ou sem simetria, tipo as esponjas não têm simetria, né? Os cordados vão ter algo chamado de notocorda, que é extremamente importante, até o cordata vem de corda, né? A notocorda, que é uma estrutura que existe na embriogênese de todos os cordados. Alguns poucos cordados mantêm essa notocorda na forma adulta, mas a maioria é uma estrutura que vem lá da embriogênese. Né? Os cordados têm um tubo neural. O tubo neural ele é muito importante porque evolutivamente, quando começa a surge a notocorda, que é um bastão que segura a estrutura do corpo, e um tubo neural começa a haver algo que a gente chama de cefalização. O animal começa a ter uma cabeça e cauda. A cabeça começa a cefalizar, a concentrar neurônios e formar bulbos, e daí que vai haver a existência mais tarde, que provê a existência de cérebros, como o nosso. Né? O tubo neural estão relacionado ao sistema nervoso. Os cordados eles têm algo chamado de fenda faringiana. A fenda faringiana também são aberturas que existem na faringe do embrião, buraquinhos que existem só no embrião. O embrião humano nosso tem fenda faringiana também, mas elas são tapadas com célula. Alguns cordados primitivos mantêm a fenda faringiana no adulto. E nos peixes, a fenda faringiana é onde é que vai se desenvolver as brânquias. E uma outra característica que todo cordado tem é a tal de cauda pós-anal, que a gente vai dar uma olhada. Aqui vai ter um cordado mais simples possível, a notocorda, que é um bastão de sustentação, o tubo neural, que cefaliza, começa a existir porção anterior e posterior do corpo, né, com uma simetria bilateral. O tubo neural está relacionado à notocorda, a tal de cauda pós-anal, que após o ânus continua a estrutura do animal, tá? E a tal da fenda faringiana. Tá? Então, o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como esses clados, a filogenia dos cordados, como é que eles vão se diferenciando, vão aparecendo o que a gente chama de novidades evolutivas. É isso aí que geralmente as provas vão cair, como os craniatas que têm cabeça, os vertebrata que têm vértebras, gnatostomados que têm mandíbula, pulmões, os tetrápodes que têm 4 pernas, os aminiotas. Essas que são as novidades que vão separando e definindo essa árvore evolutiva desse nosso planeta. E também a gente vai dar uma olhada nos grandes clados, que a gente chama, que são protocordados, que vai ter lampreias, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá? Então, é 8h30, vou terminar bem na hora e a gente continua semana que vem. Tá bom? Espero que tenham gostado. Era isso que eu tinha a dizer para vocês.